Hoje eu preparei um vídeo especial para vocês para falar sobre a série biográfica Chespirito Foi Sem Querer Querendo. Eu assisti a primeira temporada e hoje vou trazer todos os detalhes, inclusive já foi confirmada a segunda temporada. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo aqui embaixo e roda a vinheta. Todos atentos olhando pra TV. Aí vem o Chaves, como estaria bem de se ver. Chaves. Bom, a série ela é misturada em décadas. Primeiro tá numa década, depois vai para outra, depois vai para outra. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou separar pelas décadas cada uma. Nossa série começa em 1935, uma cena em que mostra Roberto Bolaños com seus dois irmãos e sua mãe indo num circo. E nesse circo, ele decide mostrar um talento para o dono do circo. E o talento que ele mostra é que ele sabe equilibrar a vassoura. E também temos uma curiosidade, que ele tá com um gorro igual ao do Chaves. E outra coisa, ele sem querer machuca o dono do circo. E ele fala, foi sem querer querendo. Desde criança ele usou essa frase. Isso é uma coisa muito icônica, muito legal de se saber. Uma curiosidade muito interessante para trazer aqui, que foi mostrada na série. 1959 é o ano que a gente vai passar. Em 1959, Roberto Bolaños trabalhava numa datilografia. Ele tinha que datilografar. Ele tinha aquelas máquinas de escrever que ele tinha que usar a datilografia para escrever ali textos, jornais, essas coisas. Era uma coisa jornalística. Porém, ele não sabia trabalhar com aquela máquina. Um certo dia, ele decidiu escrever com a mão mesmo. E o roteiro que ele escreve é um roteiro muito bom. Porém, é negado porque ele não fez de forma com a datilografia. Em 1959, ele conhece a Graciela Fernandes, que foi a sua primeira esposa, com quem ele teve os 6 filhos que a gente vai falar mais pra frente. E agora, a gente tem, em 1900, na década de 60, ele começou a escrever e em 69 escreveu seu primeiro roteiro. Inclusive, tem uma cena muito legal que ele tá com um guarda-chuva que tá chovendo e o cara pede pra ele uma ajuda e pela primeira vez ele é chamado de Chespirito. Obrigado, Chespirito. Desde aquela época, quando ele tinha mais ou menos uns 30 anos, ele era comparado com o Shakespeare, porque ele era genial. Ele começou a ser chamado de gênio e começou a ser chamado de Chespirito. CH, Pirito, que aí era meio que mistura com o Shakespeare. Em 69, ele escreve seu primeiro roteiro, Os Super Gênios de La Mesa Quadrada. Ele tinha uma amizade muito forte com o Rubem Aguirre. Eu tô falando tudo que é mostrado na série, tá, galera? O Rubem Aguirre era um grande amigo seu. Ele não era ator nem nada. E ele também chamou a Maria Antonieta, que também não era atriz. E também chamou para o quadro dele também o Ramon Valdez, que também tinha uma grande amizade com o Roberto. E aí depois a gente tem eles interpretando o Super Gênio da Mesa Quadrada e começaram a fazer um grande sucesso na emissora em que eles estavam. Porém, contudo, todavia, a gente tem alguns problemas. Isso porque ele já tinha umas 3 ou 2 filhas, se não me engano, na época que ele começou a fazer o Super Gênio da Mesa Quadrada. E aí, quando o programa começou a fazer sucesso, eles pediram pra ele colocar piadas tipo, sabe aquelas piadas que fazem, por exemplo, com mulheres, piadas com homens, piadas com árbitros de futebol, piadas que estavam relacionadas a pessoas, à cultura, piadas que ofendiam, querendo ou não. Ele ficou triste por colocar essas piadas no programa e acabou criando um outro programa, o Chapolin. Porém, a criação do Chapolin é muito interessante. Primeiro, foi a Graciela que fez o figurino. Sim, foi a Graciela que fez o figurino. O filme todo, tá? Foi ela que fez. Outra coisa. Inicialmente, o Chapolin ia ser verde. Porém, por causa do chroma key, que não funcionava, acabou não sendo verde. Inclusive, o Chespirito inicialmente teve a ideia de ser Chapolin Justiceiro. Porém, uma piada que a sua filha conta faz com que ele mude de ideia e vire Chapolin Colorado. Uma piada que tinha a palavra colorado, ele quis que fosse colorado vermelho e combinou muito mais. Com o coraçãozinho amarelo, que também foi a Graciela que fez. A Graciela ajudou muito nesse sentido ali, num certo período da nossa série. Agora, falar sobre o Chapolin Colorado. O Chapolin Colorado tinha aqueles personagens icônicos que eram interpretados pelo Rubem Aguirre, pela Maria Antonieta. Esqueci de voltar um pouco no tempo. Um pouco antes da criação do Chapolin, a gente teve o Rubem Aguirre deixando o Chespirito. Ele foi para o outro canal. E aí o Chespirito acabou falando para ele que ele era livre para tomar a decisão dele, que era melhor, decidiu que era melhor para a vida dele. Não ficou chateado nem nada, deixou ele ir de boa. Agora, indo pro Chapolin, o Chapolin foi criado nas escondidas. Eles gravaram nas escondidas o Chapolin Colorado. E aí, acabou que quase não aceitou, mas depois acabou aceitando. Agora, falar sobre outro seriado que ele criou. Antes disso, em 73, 74, tem algumas coisas interessantes.
O Chaves, o Chespirito, ele teve uma proposta que ele recebeu para ir pro Canal 8. Porém, ele acabou recusando, ele acabou aceitando, porém ele falou que ele só aceitava se o elenco todo fosse. Então ele pensou no elenco no conjunto. Uma coisa que eu achei muito legal, que foi mostrado na série, é que pro Chespirito, os atores que ele interpretava, que ele trabalhava, eram uma família. Agora falar sobre a criação do Chaves. Porque como o Chaves foi criado? Primeiro, volta em 1935, quando o Chespirito, inclusive, teve que ser largado por sua mãe e foi deixado com seus tios. Ficou um tempo com seus tios e depois voltou. Depois voltou para os braços da sua mãe. Enquanto ele estava por lá, ele conheceu uma menina que brincava, ele conheceu um menino mimado, ele conheceu, na verdade, enquanto ele estava lá, ele conheceu de fato uma vizinhança. E é exatamente isso que inspira ele a criar o Chaves. Criar um programa com a vizinhança. E uma curiosidade, quando ele fala para eles que ele quer fazer um programa com crianças numa vila, eles falam, não vamos fazer um programa infantil. E aí ele fala, não vai ser um programa infantil. E Chaves, o Chespirito próprio sempre disse que Chaves não era para crianças. Chaves era para o público todo, assim, público adulto, público idoso, qualquer um. Não era especificamente para crianças, apesar de ter crianças. Uma outra coisa muito legal, o Chespirito tinha liberdade criativa, a autoridade criativa de fazer o que ele quisesse. Era ele que escolhia os atores, era ele que escolhia quem ia entrar em cena e quem não, e era ele que fazia os roteiros. Tinha a direção geral do Henrique Segoviano, porém ele era apenas o diretor. Quem decidia tudo mesmo, no Chaves, Chapolin, era o Chespirito. Não tinha ninguém mais acima dele para decidir qualquer coisa sobre os seriados. Era ele. Porque ele tinha a liberdade criativa, a autoridade, o respeito que ele tinha, a admiração que todos tinham dele fazia isso acontecer. Então ele chamou o Ramon, a Angelines, a Angelines é a única que já era uma atriz consagrada, já tinha feito até novelas. Chamou o Edgar, a Maria Antonieta, o Carlos Villagrán, a Florinda Mesa e, por fim, se completou a Vila do Chaves. E eles tinham no início das gravações, inclusive o seu irmão, né, o Horácio Gomes, que fazia o Godines. Começou as gravações do Chaves na Vila e começou a fazer muito sucesso o programa do Chaves, que quase ficou fora do ar. A gente tem uma coisa muito legal, que outro canal, um cara de outro canal vai pro canal que o Chespirito trabalha. E aí, ele fala, não vai mais ter o Chespirito. E aí o Chespirito fica bravo. Por que o Chespirito vai sair do ar? Aí ele fala, porque agora vai ter 3 programas. O Super da Mesa Quadrada, Chaves e Chapolin. Foi esse cara que teve a ideia do Chespirito ter 3 programas numa programação só. Ao invés do Chaves ser exibido dentro do programa Chespirito, ele seria um seriado próprio. E aí ele alcançaria muito mais sucesso, o que deu muito certo de fato. Em 1978, o Chaves vai para Acapulco. Porém, antes de 78, eu tenho que falar de 76. 78, o Chaves vai para Acapulco. De início, o Chespirito não gostou da ideia do Chaves ir para Acapulco. Ele não gostou da ideia. De maneira nenhuma, ficou recusando ali, mas depois ele gostou dos personagens na praia, criou um bom roteiro dos personagens na praia, porque foi realmente um episódio que trouxe muita visibilidade. Em 76, Chespirito trai a Graciela com a Florinda Mesa. Eu não vou recordar muito bem todos os acontecimentos da série, mas se eu não me engano foi em 76, tá? Em uma das turnês da equipe, inclusive, Chaves teve várias turnês, inclusive uma aqui na América do Sul, teve várias turnês. A primeira turnê, o Carlos Villagrán ficou de fora, porque ele disse que já estava fechado com uma outra gravadora. Isso foi um dos primeiros acontecimentos que fez com que o elenco ficasse ali, meio transtornado, meio brigado ali, num clima ruim. Em 78, a gente tem Acapulco. Aqui a gente tem alguns dos acontecimentos mais importantes da série, no desenrolar de algumas coisas. Primeiramente, o Carlos Villagrán já estava pensando em sair nesse episódio e até antes. Foi a partir daí que ele começou a pensar em sair. Foi durante o episódio de Acapulco que o Carlos Villagrán percebeu que o Kiko estava fazendo mais sucesso que o Chaves. E inclusive a gente tem uma cena que mostra o Roberto com inveja disso. E aí a gente tem o Carlos Villagrán fazendo mais sucesso que o Roberto, falando, sendo admirado ali, Kiko. Ele decide que ele quer ter o seu próprio programa. Durante as gravações de Acapulco, ele estava conversando com negociadores do Chile. Porém, eles desistiram da ideia e aí o abandonaram. Aí ficou por isso, o Roberto insistiu que ele ficasse uma outra coisa. Durante as gravações de Acapulco, o Henrique Segoviano, que era o diretor, ameaçou sair, porque ele percebeu que o Florinda e o Roberto tinham uma intimidade muito grande. Eles eram muito íntimos, desconfiava dele. Ele estava saindo com a Florinda, e aí ele até chega a pedir ela em casamento. Ele pede ela em casamento, depois que o Roberto conversa com a Florinda Mesa e decide que não quer, ele fala que não quer cometer uma ação errada. Como se já não tivesse traído, né?
A Graciela descobre, inclusive. Depois a gente tem ele decidindo ficar com a Graciela e seus 6 filhos, 5 meninas e um menino. Ele teve 6 filhas com ela. Com a Florinda, pra quem não sabe, ele não teve, porque ele já não podia mais ter. Inclusive tem uma cena que ele fala que ele não quer privar ela do direito de ser mãe. E ela fala, isso quem decide sou eu. A Florinda mesmo, ela foi mostrada no seriado como uma personagem, como uma pessoa muito empoderada, que não abaixa a cabeça pra ninguém. Inclusive, a forma como ela foi representada me fez não gostar dela, pra ser bem sincero. Ela parece ser uma pessoa bem daquelas que só pensa nela, realmente. E muito prepotente, posso dizer assim. Eu gostei muito também na série, como mostrou a amizade que o Ramon e a Angelina tinham. Agora vamos pra 78, que algumas coisas ruins acontecem. Carlos Villagrán deixa o seriado. Infelizmente, Ramon vai junto. O Ramon, inclusive, tem uma cena muito emocionante dele pedindo desculpas pro Chespirito por sair, porque ele fala que não tem mais clima ali pra ele. Inclusive, tem cenas do elenco conversando que a Florinda vai estragar tudo, que a Florinda vai derrubar ele. Tem uma cena que o Ramon fala, ela vai derrubar a todos nós, escuta o que eu estou dizendo. E querendo ou não, ela foi uma das grandes culpadas. Se você ver pela internet, todo mundo diz, e realmente é verdade, muitas das brigas que aconteceram foram por causa dela, realmente, isso é um fato. A gente teve, inclusive, uma festa que a gente foi chamado, que era uma festa em homenagem a ele, que a Graciela não foi e depois ela acabou indo. E aí a Florinda, ela olha pra Graciela de um jeito assim, como se estivesse falando, ele é meio agora, aqui, ele é meio perdeu, sabe? Ela dá aquela provocada simples na Graciela, e a Graciela acaba indo embora por conta disso. O Roberto corre atrás, mas acaba não alcançando. Gostei muito da Maria Antonieta. A Maria Antonieta, ela foi interpretada de uma forma muito boa na série. Ela é uma pessoa que dá conselhos pro Chespirito, é ela que aconselha ele a não ser quem ele não é, não deixar de ser a pessoa incrível que ele era. É uma das poucas que aconselha, junto com o Rubem Aguirre também, que é um cara incrível. Representou o cara incrível que ele era, uma pessoa maravilhosa, realmente. E agora falando sobre o fim do Chaves, assim, em 78 falaram, eles até chegaram a falar, será que esse é o nosso fim? Em 78, Ramon pergunta pro Rolaio se ele acha que o Chaves já deu o que tinha que dar. Agora falar sobre uma outra coisa. Em 74, 73, a Maria Antonieta conversa com o Chespirito, falando que ela acha que o tempo da Chiquinha já deu, que já deu de interpretar a Chiquinha, e dá um tempo e sai do canal. Isso só pra deixar claro que isso não aconteceu não, tá? Eu sei que é série biográfica do Bolanho, não tem aquela importância você inventar coisas sobre outros atores, mas isso não aconteceu. O verdadeiro motivo pelo qual ela saiu por um ano foi que ela estava grávida. Provavelmente por ela não ter aceitado que nem que o nome dela de verdade fosse colocado, na série ela é chamada de Tony, que é a abreviação de Antonieta, e aí provavelmente ela também não permitiu que colocasse isso na série sobre ela, que ela estava grávida, não quis colocar assim aquela coisa pessoal dela, e inventaram isso aí. A não ser que tenha acontecido mesmo, não posso estar errado, nunca pesquisei nada sobre isso, até onde eu sei é invenção, ok? 78. Bolanhos termina com a Graciela, eles tentam continuar ficando. A Graciela descobre, através da empregada, que ele a traiu, ele volta pra casa com o sutiã da Florinda Mesa. E assim, assim fica difícil realmente você esconder que traiu, né? Já cometeu erro, ainda é burro de escancarar. A gente tem cenas incríveis nessa série, dele com as filhas. Foi através de uma aranha também, inspirou algumas coisas pra ele no Chapolin. É muito legal ver a construção do Chapolin Colorado, dele querendo um herói que não seja super corajoso, mas que que apesar das suas fraquezas, não desiste de ajudar. Como ele construiu cada personagem de Chaves é simplesmente incrível. O Kiko é dele, tá? A gente tem 78, ele tem uma briga judicial contra o Kiko, porque o Kiko quer fazer a série dele, porém o Roberto impôs a condição que ele tinha que colocar os direitos autorais do Roberto e também que não podia usar a letra Q, tinha que ser Kiko com K. Não fala isso na série, mas aconteceu. Além disso, ele ganhou a briga judicial contra o Kiko, porque realmente o autor do personagem era o Roberto Gomes Lemos. Ele criou todos. Tanto é que ele fala em uma cena, meus personagens, os acordos que meus irmãos fazem com os meus personagens. Os personagens eram dele. Assim, é claro que tem aquele carisma que cada ator construiu da sua forma. Porém, ele criou todos os personagens, realmente a genialidade que ele tem para criar cada um é mostrada na série, é muito lindo, inclusive, de ver. Eu me emocionei bastante em muitos momentos da série, de ver como foi construído esse universo que a gente tanto ama. Porém, ele quase entrou em declínio com algumas decisões do Roberto. Em 1981, é mostrado que o Roberto continua fazendo Chaves. A gente já tem o ator, o Jaiminho no elenco, né? O Seu Barriga ali. Só a partir desse momento que começa a mostrar ele interpretando o Nhonho, provavelmente
Acabaram até esquecendo do Nhonho, né? Porque o Seu Barriga ficou mais famoso ali pelo Edgar, né? Com o Edgar, então começou a aparecer o Nhonho ali. A gente tem a cena final dele no elevador, dele sendo aplaudido pelo público, Chaves, Chaves, Chaves. Tem uma cena muito legal, que o Roberto se assusta, porque o programa dele está sendo assistido por 350 milhões de espectadores em vários países do mundo. E inclusive o cara fala, são poucos que conseguem esse sucesso mundial. O que ele conseguiu realmente foi estrondoso. Fez apresentações no Chile, gravou CDs com a turma do Chaves, cantando. O Chaves quase ganhou um filme. Em 1978, ele é obrigado, ele é mandado a fazer um filme do Chaves. Porém, ao invés de fazer um filme do Chaves, por causa do seu filho que jogava futebol, ele tem a ideia de fazer um filme sobre futebol. Aí surge o El Chanfle. O El Chanfle surge e ele cria um filme de futebol com a ajuda do Ramon, com a atriz Angelique Fernandes. A Florinda Mesa também atuou nesse filme. Foram 2 filmes do El Chanfle. Nunca tive chance de assistir, por eu ver se é engraçado. Inclusive, uma coisa muito linda que eu gostei também é que quando o Rubem Aguirre saiu lá, ele não permitiu que outro ator interpretasse o personagem que era pra ele, porque ele falou, o personagem é pro Rubem. Então ele realmente valorizava o que ele tinha, porém ele faltou a ele, assim, o grande erro dele foi o quê? Ele deixou a fama subir a cabeça. Tem muitas cenas que mostram isso. Ele só pensava trabalho, e esquecia da sua família. Ele tinha a família dele do trabalho e a família dele pessoal. Ele largou a família dele pessoal. E em certos momentos ele pensou só nele. A cena final é emocionante, com ele falando que ele aprendeu com tudo isso, que nunca foi sobre ele, foi sobre valorizar o que ele tinha, valorizar quem estava ao lado dele. Pensar menos nas milhões de pessoas que amavam o Chaves, pensar mais em quem estava ali com ele, querendo estar com ele ali, mão para ele. Gente, a série ficou incrível. Espero que você tenha gostado desse vídeo especial que eu fiz para falar sobre a série biográfica. Se eu esqueci de falar alguma coisa, comenta aqui embaixo se você assistiu também. Assiste, se você tiver HBO Max, tenta assistir de algum jeito a série. 8 episódios, a série ficou perfeita. Assim, gente, sensacional demais. Eu amei, muito boa. Eu não me arrependo de ter assistido, ficou perfeito. Vai ter segunda temporada, eu quero muito ver. A disputa dele com a Chiquinha, quero muito ver isso, porque ele brigou também com a Chiquinha. E quero muito que ver o desenrolar do Chaves depois de 1980. Porque a partir da década de 80, o Chaves não teve mais tanto sucesso quanto tinha quando estava com o Kiko e Seu Madruga. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Acho que foi um dos vídeos mais longos que eu já fiz aqui. Amo muito vocês. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Curte o vídeo aqui embaixo. Compartilha com pessoas que você conhece. Ficando por aqui. Até a próxima. Isso.